Bem-vindo a este vídeo. Haplogrupo ameríndio QM242. Além deste haplogrupo ameríndio QM242, não há outro grupo que tenha alcançado parte tão grande do mundo e tenha tido um impacto igual importante na formação das culturas antigas e do mundo como é hoje. De acordo com a recente pesquisa de DNA antigo de David Reich, o DNA dos europeus ocidentais hoje é mais semelhante ao DNA dos ameríndios da Amazônia. Aqui estão duas possibilidades. 1. De acordo comigo, JM, os amazônicos ameríndios se expandiram para e através da entrada do rio OB e NZ, na Sibéria Ártica para a Eurásia e o resto do mundo, inclusive para a Europa Ocidental, e forneço evidências preliminares disso mostrando mapas de frequência neste vídeo. Já mostrei evidências claras em outros vídeos. 2. De acordo com o consenso, os africanos, H. sapiens, se fossem uma espécie de novos eurasianos ocidentais, acabaram na região da parte inferior, delta, ou norte dos rios OB e NZ siberianos. O consenso provavelmente afirma isso para tentar explicar o ponto roxo de alta frequência de QM242 no mapa, no alto da Sibéria Ártica. Além disso, de acordo com o consenso, os migrantes em uma próxima etapa puxam todo o caminho diretamente para a floresta amazônica. Só o poderiam ter feito, depois de atravessarem massas de zonas montanhosas que apresentam durante todo o ano o permafrost mais profundo deste planeta. Depois de terem atravessado a Beringia JM, que já não tinha ponte de gelo, depois de terem atravessado toda a América do Norte, Alasca, Canadá, Estados Unidos e América Central, México e toda uma gama de países montanhosos e vulcânicos, por último, mas não menos importante, o gargalo do Istmo Panamenho, partes dos Andes, etc. Eu, JM, acho que isso é altamente lógico e improvável que um grupo de africanos se tranque, meio que para sempre, em uma região tão difícil Death Zone. Provas disso, Death Zone, aparecem no mapa QM242, porque o único lugar que os ameríndios não cobrem é a enorme área de permafrost, Zona da Morte, ou Death Zone, entre o ponto quente roxo QM242 e Beringeia. O próximo movimento logo após seria uma corrida sem parar para o Floresta Amazônica na América do Sul, que por diversos motivos também estaria entre as regiões mais inóspitas do mundo, e que segundo todos os registros somente os ameríndios com seus genes muito especiais e glóbulos vermelhos, RBC, poderiam efetivamente sobreviver e prosperarem. Tanto quanto eu sei, o único grupo além dos ameríndios que apresenta esses genes muito especiais e glóbulos vermelhos, RBC, ou similares, são do grupo puro Blood Group U. Essa atração ininterrupta do Ártico Siberiano, ou da Ásia, para a Floresta Amazônica é exigida pelos pesquisadores, porque pesquisas recentes provam que os primeiros ameríndios não apareceram na América do Norte, etc., como esperado, mas sim na América do Sul, Amazônia e região, e se expandiu para fora em forma de estrela de dentro ou do centro da Floresta Amazônica para fora. JM, para o autor JM é um fato comprovado que eles têm sua origem na Floresta Amazônica e se expandem em forma de estrela e terminam na Eurásia Ocidental, etc. Os ameríndios do resto das Américas, excluindo a Amazônia ameríndios, são exigidos como descendentes de outra onda. E o consenso afirma que o resto dos ameríndios mais uma vez de novo tem que vir da Ásia, depois de África e do Oriente Médio novamente através da Beringeia. Isso, como dito, apresenta muito permafrost e falta de rios adequados necessários para passar isso em ambos os continentes, além do fato de que a ponte de gelo não está mais presente e o consenso não verifica o uso de barcos dignos do oceano, etc. Em outros vídeos, mostrarei muitas evidências de que o consenso afirma é altamente improvável ou mesmo impossível. Ameríndios amazônicos não podem descender de africanos ou europeus ocidentais. 1. Blood Group. E em princípio, quando falo de um certo puro, quero dizer que todo grupo ou população apresenta um particular Blood Group e apenas, não pode misturar. Na prática, existe apenas um tal grupo, e esse é o ameríndios. Para o consenso, este é um paradigma sério, mas eles parecem não questionar. Para mim, JM, esta suposta curiosidade é apenas uma indicação menor, mas muito simbólica, de que os ameríndios são os ancestrais de todos os humanos. Todos os amazoameríndios têm puro Blood Group O, e ocidentais europeus não têm Blood Group O puro. Blood Group O é um Blood Group recessivo. Isso é assim de acordo com fundamental biologia, e significa que puro Blood Group O não pode descender de não puro grupo sanguíneo O. No entanto, todos os outros Blood Groups podem descender do Blood Group O se eles hibridizarem com Blood Groups AB ou AB. Em outras palavras, de acordo com a biologia fundamental, os amazonas ameríndios não podem descender dos europeus ocidentais nem de qualquer outro grupo ou continente, e consequentemente são os ancestrais de todos os humanos. Quando se define um certo grupo sanguíneo como um grupo puro, apenas quando não está misturado com outros grupos sanguíneos, então, de fato, os ameríndios, mais uma vez ou pela segunda vez, são os únicos grupo ou população que apresenta um grupo de sangue puro. Quando se define um certo grupo sanguíneo como um grupo sanguíneo puro, apenas quando não está misturado com outros grupos sanguíneos, então, de fato, os ameríndios, mais uma vez ou pela terceira vez, são os únicos grupo ou população que apresenta um grupo sanguíneo puro. Quando alguém define um certo grupo sanguíneo como um grupo sanguíneo puro, apenas quando seus glóbulos vermelhos, ou RBC, não tem nenhum antígeno ligado a ele, então, de fato, os ameríndios mais uma vez ou pela quarta vez, são o único grupo ou população que apresenta um grupo sanguíneo puro. Sabe-se que a ligação de antígenos A e B a glóbulos vermelhos, ou RBC, é algo não mais antigo que os últimos 20.000 anos. Aproximadamente o fim da última idade do gelo e o início da era dos híbridos. Quando se pesquisa a data exata, não se encontra facilmente uma evidência ou uma data para outros grupos sanguíneos que não. Uma vez que isso seria confirmado e verificado que esta seria a próxima evidência ou prova de que os ameríndios são os ancestrais de todos os humanos modernos. Em outro vídeo fornecerei evidências de que um antígeno adicional, como o A e B, não pode ser explicado por um simples ou mutação normal. Além disso, a sequência de adição de um antígeno acaba sendo primeiro antígeno B bravo, semelhante a gorila, e depois, a seguir, antígeno A alfa dominante chimpanzés. Ver vídeo sobre especiação. O facto de uma adição semelhante dos mesmos antigênios por outro antigênio idêntico, como o da Eva mitocondrial, desta vez nos neandertais, acrescenta para a evidência não havia nada aleatório sobre esta adição, ou seja, em ambos os casos, o caso H. sapiens e o caso neandertal, a mesma hibridização com o mesmo mtDNA foi necessária para ambas as ocorrências. Este é o fim deste vídeo. Obrigado por assistir. Dê um joinha e se inscreva em nosso canal. Dar um joinha também é uma forma de saber se você já assistiu a um determinado vídeo. Esperamos vê-lo em nosso próximo vídeo.